Tudo bem com você, estudante do 9º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos compartilharmos de mais um momento de aprendizado nessa importante área do conhecimento que é a matemática. E eu já quero convidar você a me acompanhar na resolução de muitas questões que nós temos aqui pela frente. E essas questões estão aí no seu material, que foi preparado pela editora Veloz, especialmente para você. Então, agora, vamos direto ao ponto, direto ao assunto, aqui o papo é reto, vamos resolver a questão 59. A questão 59 diz assim, o número 5 milésimos, ou seja, 0,005, corresponde à fração. Você viu que eu já fiz primeiramente a leitura dele na forma que é a correta? 5 milésimos, nós temos exatamente 3 casas decimais, ou seja, 3 casas após a vírgula. Então, para sabermos a representação dele na forma de fração, vamos escrever este número aqui primeiro na forma decimal. Então, temos 0,005. Agora, vamos escrever na forma de fração. De que forma? Escrevemos o número sem a vírgula. Então, teríamos aqui apenas o número 5 na parte de cima da nossa fração, ou seja, do nosso numerador. E o nosso denominador? O nosso denominador será um múltiplo de 10, de acordo com a quantidade de casas que nós tínhamos. Nós tínhamos 3 casas, então esse nosso valor será exatamente o 1000, ou seja, 1 acompanhado dos 3 zeros, referente às 3 casas. Então, temos ali 5 sobre 1000. O que eu devo fazer a partir de agora? Nós vamos simplificar esta fração. Simplificar significa dividir a parte de cima e a parte de baixo por o mesmo valor. Qual valor seria esse neste caso? Seria o número 5. Então, 5 dividido para 5, tanto em cima quanto embaixo, vai dar 5 dividido para 5 dá 1 e 1000 dividido para 5 dá 200. Então, a fração correspondente a 5 milésimos é 1/200avos, que é a alternativa que nós encontramos na letra C. Então, espero que nós já possamos ter começado muito bem aqui a nossa resolução de questões. E agora eu quero que você esteja presente comigo em mais um momento. Vamos lá? E é na página 41 do nosso material de estudos que nós encontramos a nossa próxima questão, questão 63, que diz assim, a representação decimal do número 4/50avos é igual a... Então, primeiro, vamos escrever aqui esta fração, 4/50avos. Então, 4/50avos é uma fração que pode ser simplificada por... Exatamente por quanto? Ela pode ser simplificada por 2. Então, nós teríamos, primeiro, o número 2 sobre 25, ou 2/25avos. A partir de agora, nós podemos fazer o quê? Transformá-lo num número decimal. Como? Realizando a divisão entre o número 2 e o 25. Vamos armar aqui a nossa operação? 2 dividido para 25, certo? Essa é uma das formas que eu vou te mostrar, mas tem uma outra que vai ser bem legal também. Só confia. Então, olha só, 2 dividido para 25 é impossível. Então, nós acrescentamos um zero aqui, fica 20, e um zero no nosso quociente. Como ainda não é possível, somos obrigados a acrescentar o segundo zero e um zero após a vírgula. Então, fica 200 dividido para 25. 200 dividido para 25 vai dar quanto? 200 dividido para 25 vai dar 8. Então, 8 vezes 25 dá 200. E assim, então, chegaríamos à nossa resposta, que seria 0,08, ou 8 centésimos. Agora, eu vou te dar aqui a dica número 2 sobre essa questão. A dica 2 seria a seguinte. Nós já temos aqui a fração na forma simplificada. Vamos transformá-la em um número decimal.
De que forma? Vamos transformar o número 25 num valor que possa, por exemplo, ser equivalente a um valor decimal, ou seja, um múltiplo de 10. Qual é o múltiplo de 10 agora na sequência do 25? Esse próximo número seria o 100. Então, para que isso fosse possível, eu deveria multiplicar o 25 por 4. 25 vezes 4 dará 100. Agora, repare, se eu fiz essa multiplicação por 4 aqui embaixo, eu devo fazê-la também lá em cima. 2 vezes 4, 8. E nós teríamos 8 centésimos. Como é que eu escrevo 8 centésimos na forma decimal? 0,08. Temos duas maneiras diferentes de chegarmos na mesma resposta. E a nossa alternativa correta está onde? Você já encontrou? Nossa alternativa correta é a letra B. Então, 0,08, ou melhor dizendo, para os mais íntimos, 8 centésimos. Tá certo? Vamos com tudo agora então para mais uma questão? Me acompanha lá? Vamos resolver a questão 70 do nosso material de estudos. Essa questão está lá na página 44, então agora setentou. Vamos lá. Diz assim a questão 70. De uma turma de 35 alunos do 9º ano, 21 foram aprovados sem precisar fazer o exame final. Espero que você seja um desses casos, ok? Então, a fração que representa o número de alunos aprovados sem exame pelo número total de alunos da turma é. Então, o que faremos aqui? Nós vamos anotar as informações. Primeiro, quantos alunos haviam na turma? Nós tínhamos um total de 35 alunos. Então, esse é o nosso valor inicial. Total, 35 alunos. Desses 35, quantos passaram sem exame? Vamos lá? Então, sem exame, nós temos 21. Então, queremos a fração que corresponde à quantidade dos alunos que passaram sem exame. Então, a quantidade dos alunos que passaram sem exame em relação ao total. Então, sem exame sobre o total. Como ficaria? Ficaria 21 sobre 35. É possível simplificarmos essa fração? Sim. Qual número eu consigo dividir ao mesmo tempo o 21 e o 35? Seria o número 7. Então, 7 em cima, 7 embaixo. 21 dividido para 7 dará 3. 35 dividido para 7 dará 5. Então, essa fração é representada por 3/5. Quer dizer que de 5 alunos, a cada 5 alunos do 9º ano, 3 passaram sem exame. Já encontrou aí qual é a alternativa correta? A nossa alternativa correta é a letra A. Então, sendo assim, já detonamos mais uma questão. Vamos direto para a próxima? Vamos lá? Vamos resolver com tudo então a questão número 71, que também fala sobre frações. É uma questão muito legal que está lá na página 45. Diz assim: 4 amigos saíram para tomar café em uma padaria. Todos pediram o mesmo tipo de bolo. Porém, Rafael comeu 2 cestos do bolo. Ana comeu 6/18. Bia comeu 3 cestos. E Tico comeu 10/12 desse bolo. Então, quais dos amigos comeram a mesma quantidade de bolo? O que nós temos que fazer aqui? Comparar frações. E para resolver essa questão, então, nós vamos exatamente anotar agora, né? Qual exatamente as quantidades de cada um deles. Vamos lá, começando pelo Rafael. Então, Rafael, ele comeu uma quantia equivalente a que fração? 2 cestos do bolo. Então, 2 cestos é um valor que pode ser simplificado por 2. Os dois números são pares. Então, a quantia de Rafael equivale a 1/3. Já, por exemplo, Ana comeu exatamente 6
18 avos, que é um valor que pode ser simplificado por 6. Então, 6 dividido para 6 dá 1 e 18 para 6 dá 3. O que nós aqui, então, já encontramos exatamente quais são os amigos que comeram a mesma quantidade de bolo. Mas vamos adiante, vamos lá. Então, a Bia, por exemplo, ela comeu 3 cestos do bolo. Então, 3 cestos pode ser simplificado por 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1 e 6 dividido para 3 dá 2. Então, 1/2. Já realmente é diferente deles. E por último, nós tínhamos ali o Tico. Então, ele comeu 10 12avos, que é um valor que pode ser simplificado por 2. Então, 10 dividido para 2 dá 5 e 12 para 2 dá 6. Realmente, então, os únicos amigos que comeram as mesmas quantidades são Rafael e Ana, que é o que nós encontramos na alternativa B. E assim nós já detonamos a nossa questão. Quero convidar então você, também neste momento, a me acompanhar na nossa última questão de hoje. Também na página 45, nós temos a nossa última questão, que é a questão 73. E essa questão fala assim: qual número deve estar no quadradinho de modo que as frações sejam equivalentes? Então, veja o que nós temos ali. Nós temos uma fração 15 72avos igual a 60 sobre esse quadradinho, que nós não sabemos exatamente qual é o valor que deveria estar ali. Nós podemos chamar esse valor de x e pensar que esses valores são proporcionais. E a partir de então, fazermos alguns cálculos, certo? Então, eu vou te mostrar uma maneira bem prática de nós pensarmos nessa resolução, ok? A primeira forma de resolução seria usando as propriedades das proporções, multiplicando, por exemplo, cruzado. Nós ficaríamos com 15 sobre 72 igual a 60 sobre x, ficando 15 vezes x igual a 60 vezes 72. Então, eu vou te mostrar uma técnica muito prática para resolver esse tipo de situação. 60 vezes 72 eu não resolvo, deixo ela assim. E simplesmente uso 15 na divisão, já que ele estava multiplicando. Olha como fica fácil. 60 dividido para 15. 60 dividido para 15 dá 4. Então, ficaríamos com 4 vezes 72. E 4 vezes 72 dará 288, que seria, então, a nossa alternativa correta. Porém, uma outra forma de resolvermos essa situação seria apenas observando essa igualdade. 15 sobre 72 igual a 60 sobre esse valor desconhecido que estaria no quadradinho. Então, pensa comigo, olha o que acontece em relação ao 15 e ao 60. Para que o 15 chegue no 60, é necessário multiplicarmos ele por 4. Então, nós devemos aplicar a mesma proporção no número 72. Se nós multiplicarmos o 72 por 4, nós chegaríamos no 288, que é a nossa resposta correta. Isso é para mostrar para você que não existe um único caminho para que nós possamos chegar a uma resposta. Você também pode dispor de outras técnicas para resolver as questões, tá certo? Então, fica essa importante dica para você. E agora, desejo a você bons estudos e espero, claro, que esse nosso encontro tenha sido de grande utilidade para o teu aprendizado. Vamos nos ver, então, nos próximos encontros. Um abraço, bons estudos e até mais!